Totalmente. E voz de Dercy. Isso é o começo do episódio, você sabe, né? E voz de Dercy. Ai, droga. Temos o começo do episódio. Temos o começo do episódio. Ai, ai. Sobe a vinheta. Meu amigo Guilherme, Sim, senhor. como está a sua autoestima, cara? Cara, depende. É uma coisa que varia bastante, sabia? Tem dia que tá boa, tem dia que tá ruim. Acho que a quarentena, principalmente, mexeu bastante com ela. Sabe? Só de não poder sair de casa também. Algumas coisas acabam interferindo e tal, né? Como o famigerado desemprego. Que é a primeira vez que eu não tô estudando ou trabalhando, sabe? Por tanto tempo. Acho que desde, Sei. sei lá, desde que eu entrei na escola, basicamente. Então eu tô lidando com isso de uma forma diferente, porque realmente não tenho uma faculdade ou, sabe, que eu tava fazendo, terminei, pra ser uma preocupação. Um lugar que eu vou pra estudar, sabe? Tipo, pra ocupar um pouco a mente e tal. Então, como eu tô aqui em casa, basicamente, jogando GTA. Eventualmente, obviamente, eu tô fazendo os cursos, como eu tinha falado, lendo livros e tal, mas assim, não tem uma cobrança, assim. Eu sou muito motivado por isso, sabe? Sim. Por fazer coisas. Então eu gosto de, não, vamos fazer tal coisa lá. Ah, não, tem que fazer tal coisa, senão. E aí fica meio complicado. Não tendo essa necessidade, assim. Nem sempre a minha automotivação ela é funcional, sabe? Mas faz parte. Acho que fica variando. Tem dia que tá boa, tem dia que tá ruim. É, cara, eu acho que, pelo menos assim, pra mim também tá na mesma, assim, varia bastante, né? Já varia normalmente, né? Ainda mais agora. Então você acaba ficando em casa, você tem muita perspectiva, você começa a ficar preso nas coisas que você mesmo tá fazendo, aí você já não começa a não gostar das coisas que você tá fazendo, você acha que tá tudo ruim. E aí você olha com outros olhos para as coisas, né? E aí tem dia, enfim, você tá o tempo todo em casa, você não se arruma mais, né? Pelo menos eu não. Então, Uhum. só me arrumo quando tem que fazer, sei lá, alguma videoconferência, alguma coisa assim, ou do trabalho da faculdade. Agora eu tô de férias da faculdade, né? Mas assim, diminuiu a frequência. Então, assim, eu nem me arrumar, eu tô me arrumando. Então você acaba ficando em casa de pijama o dia todo e, sabe? Isso acaba que mexe um pouco também, né? E coisas assim vão minando um pouco, mas acho que é por isso mesmo, é muito, eu acho pelo menos muito importante a gente falar sobre esse tema hoje, cara. Conversar um pouquinho sobre autoestima, cara. Autoestima? Cara, isso me Autoestima. lembra uma música, acho que representa bem autoestima. E assim. Qual música? Autoestima, autoestima, estima, Nossa, estima. não. Não, Ai, cara. não, pior que eu falei no último episódio que eu ia fazer essa piada. E dito e É feito. verdade, cara. Guilherme? Sim, sou eu. O que foi? E quem é você? Calma, eu sou você do passado. Eu não sei como que funcionou, mas o Gabriel me ensinou que com um pouquinho de miojo da Turma da Mônica e digitando alguns números no celular antigo, eu conseguia vir no futuro. E meu foco era que você não fizesse a piada do autoestima. Então, tô aqui pra falar. Não faz. Eu sei que você adora fazer piada ruim, mas essa piada é muito ruim, cara. Não é pra fazer, né? Não é pra fazer. Vocês estão gravando agora, né? Sim. Estamos, mas tem um problema, cara. Que problema? Eu acabei de fazer. Você colocou os números certos, sei lá? Eu coloquei. O Gabriel falou, eu tinha que falar, era 13, 12, 10. E aí eu vim no. Não entendi por que não vi no momento certo. Mas não era 13, 12, 11, cara? É, pelo menos pra mim faz sentido isso, cara. Eu não sei o que esse Gabriel do passado falou pra você, mas se é uma ordem decrescente, né? Você teria que ter. Faria sentido. Aham. Ah, não. Gabriel do passado, você me paga.
Agora você é conhecido como um contador de piada ruim. Eu já sou, mas enfim. Tentei evitar essa. Eu tentei. Bom, Gabriel e Guilherme, boa sorte no episódio aí. Falhei minha missão, mas é isso. Caraca. Caraca, cara. Aquilo que. Então foi isso que aconteceu semana passada, quando você viajou. Bom, funcionou, né? Quer dizer, Mas funcionou, mas não mais deu ou menos. certo. É. Caramba. Nossa, cara. Viagens no tempo são perigosas. São, Se você cara. não sabe configurar muito bem a sua máquina. Aliás, eu tô curioso pra aquele outro lugar que a gente viajou no final do episódio passado, se deu certo. Enfim, se realmente quando a gente chegar do outro lado, né? Quando a gente estiver do outro lado, vai acontecer a mesma coisa, vai dar tudo certo. Tô realmente ansioso, cara. É, mas acho que você vai ter que esperar algumas semanas pra poder saber mais disso, né, cara? A gente foi. Se a gente digitou certo, Sim, a gente tá bem pra frente. sim. Loucura, cara, mas acho que, né? Vamos continuar então falando sobre autoestima, né, cara? A gente. É. Não a música, agora a autoestima mesmo, cara. Pois é, acho que foi loucura demais, mas ó. A gente inventou uma máquina do tempo, isso deixa a autoestima lá em cima, né? É, faz sentido, faz sentido. Mas, cara, o que exatamente é autoestima? Então, Gabriel, acho que essa é uma pergunta muito boa. Porque eu fiquei me peguei pensando bastante sobre isso e eu não sabia como responder. Então, pra não falar besteira, né? A gente tem essa preocupação em quando existe a possibilidade de não falar besteira. E aqui já vale a correção. Não estou falando de piadações porque não são besteiras. Mas enfim, quando é algo que tem um pouquinho mais de exercício mental e tudo mais, a gente ouve de pessoas mais gabaritadas no assunto, né? Certo. Então eu falei com um amigo meu, o Pedro Arthur, ele é psicólogo e ele manja bastante dessas coisas. Eu pedi pra ele dar uma definição pra gente. Vamos escutar e acho que a gente já tem um ponto de partida pro episódio. Bora lá? Bora lá, cara. Fala, Gui. Respondendo a sua pergunta aí do que é autoestima, né? Como psicólogo, eu vejo que as pessoas muitas vezes acabam complicando muito o conceito de autoestima. Autoestima, na verdade, ela é simplesmente o ato de se amar, né? Você ter o auto-amor. Você amar a si mesmo, amar as suas características, amar o jeito que você é e com isso também tentando sempre ser melhor para você mesmo, né? Muitas vezes a gente se incomoda com algumas coisas do nosso íntimo que passam por nossa cabeça e pelo que sentimos. E se isso incomoda tanto, por que não mudar? Mudar também faz bem pra gente. Você continuar sendo a mesma pessoa de sempre também não é legal, né? Então as vivências acabam modificando a gente também. E a autoestima nada mais é do que a gente se cuidar nesse meio tempo, né? Nessas vivências. Então, ter o autorrespeito, autoaceitação, o autoconhecimento, sempre olhando para si, mas no meio onde a gente convive, tá bom? Espero que tenha ajudado aí e qualquer coisa é só falar. Um abração. Bom, acho que deu pra ter uma noção inicial, né, cara? Cara, muito legal o que ele falou. Acho que com isso facilita um pouco mais a gente falar sobre autoestima nesse episódio, né? Totalmente. Eu queria até pegar um gancho a partir disso, porque uma coisa que ele falou é que a gente acaba se comparando bastante, né? É uma coisa que, na verdade, eu vejo muito comigo e com algumas outras pessoas do meu ciclo social. Alguns amigos, algumas pessoas que acabam não tendo uma autoestima tão elevada, porque se baseiam muito na referência de outras pessoas, sabe? Uhum. Então, uma coisa que eu escutei uma vez que me fez repensar totalmente isso, sabe? Em vez de você se comparar com outra pessoa, se compara com o melhor que você pode, né? Perfeito. Que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas facilidades, tem as suas dificuldades e tal. Então, bem aquela coisinha da tartaruga, né? Que o pessoal fala que para todos esses alunos foi pedido que escalassem numa árvore. Aí você tem, sei lá, um macaquinho que conseguiu e tirou 10.
você tem uma tartaruga que não conseguiu, um peixe que não conseguiu nem sair da água, sabe? E todos eles foram cobrados a mesma coisa. Não faz sentido, né? Então, se a gente parar pra pensar dessa maneira, a gente consegue perceber que é muito isso, né? Então, por exemplo, se eu for me comparar como jogador de basquete, novamente, o Guilherme basqueteiro só fala disso? Sim, é meu novo Emicida. Se o Emicida fosse jogador de basquete, que isso, cara? Você... Nossa, que eu vi o Last Dance. A gente tem que fazer um episódio só sobre essa série. Sim. Aliás, isso é uma boa ideia. Voltando. Se eu vou jogar basquete, e aí eu tô começando agora, e eu vejo os vídeos do Michael Jordan e falo assim, poxa, meu, por que eu não consigo fazer isso, meu? É tão simples, olha como ele faz, sabe? Sim, E, mano, sim. não é simples assim, velho. É simples pro cara que passou a vida toda dele fazendo isso, que ganha dinheiro pra isso, sabe? Que tem um talento sobrenatural e tal. Uhum. Mas se eu me cobrar pra ser igual a ele, é muito difícil, não faz nenhum sentido, sabe? E a frustração, Quando eu ela vejo isso muito- vem rápido, né? Nesse caso. Justamente, exatamente, cara, porque a gente acaba meio que jogando para as nossas expectativas muito em cima, muito pra outra possibilidade, pra outro nível que a gente não vai conseguir, ou talvez a gente consiga, mas não exatamente no momento que a gente quer, sabe? Isso vale pra tudo, né? Acaba sendo desleal conosco a gente viver dessa comparação com outras pessoas e não pensar no que a gente consegue fazer, sabe? Dentro do nosso cenário, não ficar estagnado. Ah, não vou fazer nada, não sei o quê. Não, tipo, beleza. Eu consigo fazer, sei lá, se não consigo jogar igual o Michael Jordan, eu consigo, sei lá, treinar pra fazer uma cesta de 3 ou pra conseguir dar uma enterrada. Pô, já é uma coisa que é factível. Vai treinando, vai, sabe? Passos de tartaruga aí que você vai conseguir no momento, sabe? Mas você ficar se comparando com outra pessoa é uma autossabotagem quase, né, cara? Que só vai ficando pior e pior. Eu acho que quando a gente fala de autoestima e a gente olha por por essa questão, né, da autoestima ser basicamente um conceito que a gente tem sobre nós mesmos, né? Como a gente se vê quando a gente se olha no espelho, e aí não só no sentido de aparência, né? O espelho só como um símbolo ali, né? Mas como a gente se enxerga, assim, né? Como a gente vê as nossas competências, como a gente vê as nossas incompetências também, né? E acho que nós, como seres biopsicossociais, né? Nós somos muito, muito, muito propensos a justamente se comparar, porque a gente vive numa sociedade, né? E a gente, todo momento, a gente é bombardeado de pessoas super talentosas em tudo que elas fazem. E seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, na família, né? Aquele negócio, né, o seu primo é o cara, tipo, super bem sucedido, rico, não sei o que, e você, sabe? Passou no concurso com 15 anos de idade. Exatamente. Ah, não, porque o seu irmão, olha só como que ele é. Então, assim, a gente desde sempre, a gente se compara muito, e não só se compara, mas tem realmente existe mesmo esse movimento, né, cultural da gente dar voz e jogar os holofotes para as coisas que a gente acha mais bonito e acha mais saudável e mais, assim, natural, entre muitas aspas, né, nessa visão distorcida, né, que a gente tem culturalmente e socialmente. Então acaba que começa a criar padrões, né, porque o que a gente começa a ver como bonito, o que a gente começa a ver como certo, o que a gente começa a ver como correto, não que não exista coisas que não são corretas, que não são certas, que não... Eu acho que isso aliás, bem subjetivo, mas, né? Mas assim, a questão é que a gente começa a padronizar as coisas, porque é muito mais prático, a gente gasta muito menos energia tendo que ver caso a caso, se a gente logo padroniza tudo e segue um padrãozinho. Ah, isso é bonito, isso é legal, isso é engraçado, isso é... Sabe o quê? Sabe assim? E o resto não. O que for diferente disso não é tão legal, não é tão bonito, não é tão talentoso. E então, assim, é inevitável que a autoestima, ela, tipo, passeie muito por essa questão, ela esteja intrinsecamente ligada à comparação, cara. A gente se compara o tempo todo e é a partir dessa comparação que você se sente o cara mais inteligente do mundo, o cara mais burro do mundo, o cara mais bonito do mundo, o cara mais feio do mundo, porque também a gente tem essa, né? A gente é sempre... a gente... Sabe aquele negócio de somos os heróis da nossa própria história? A gente sempre acha que somos os mais alguma coisa do mundo. Sendo que não, às vezes você é só o cara que tá na média ali, sabe? E tipo, isso... E tudo bem, né, velho? E tudo bem, só que isso também pode ser triste, sabe? Tipo,
Você tá na média, tipo, eu sou o cara mais burro do mundo. Não, cara, você não é o cara mais burro do mundo. Sou o cara mais... É que burro é uma palavra muito, né? Mas assim, sou o cara mais feio do mundo. Não, mas você não é, cara. Tipo, tamanha a nossa pequenez, né? Pensando de um modo geral. Mas acho que é muito interessante a gente já, logo de cara, ligar a autoestima com essa questão da gente comparar com as outras pessoas e tá totalmente ligado. A autoestima, talvez ela não se faça sozinha, né? A autoestima não existe no vácuo. Bem bacana o que você falou, né? Isso vai em todos os âmbitos, né? Acho que no âmbito familiar, dentro de uma escola que tem bastante. Eu acho que até a mídia acaba tendo um papel muito forte nisso, né? A gente estuda na mesma faculdade, né? Eu já me formei, você está se formando agora. E aí eu tive uma matéria com o meu querido professor Marcelo Caldeira, que hoje mora no céu de verdade. Então, um abraço virtual pro Caldeira, saudades, grande mestre. Enfim, a gente fez um documentário que o senhor editou, né? Sobre padrões de beleza, né, cara? Que acaba sendo uma coisa que influencia bastante, né? Então, se você vai ligar a TV, por exemplo, e aí você vê todo mundo magro, todo mundo, a pele tá linda, todo mundo tá perfeitinho, bonitinho, não sei o quê. Aí você olha pra você mesmo e você não consegue enxergar aquelas coisas, né? E você fica meio assim, né? Então, pô, se eu não sou igual ao que tá aparecendo lá, quer dizer que eu tô errado, né? Então, sei lá, acho que muito do que eu falei, né? Você acaba tendo limitações inúmeras, né? Você tinha uma época, você ligava a Globo, né? Principal canal que a gente tem aqui no Brasil. Você ficava do Globo Rural até, sei lá, meio-dia, por exemplo, sem aparecer uma pessoa negra, por exemplo. Pô, tá ligado? Tipo, que bizarro isso, sabe? E o Brasil é um país que tem grande parte da população negra. Aí você olha pra TV e não tem ninguém que te representa, ninguém que é igual a você. Então você fala, pô, então ali é um lugar que eu não consigo chegar. Não, total. Então, você acaba, você se compara com aquilo, você fala, você pensa que você tá errado. Ou todo mundo é magrinho, sabe? Todo mundo tem um olho claro, ou tem não sei o que, que não são coisas que necessariamente são bonitas, mas que foi ensinado pra gente, né? De uma forma até disfarçada, né? Assim, porque não é falar, não, tem que ser assim, mas, meu, se só na TV você só tem isso, se você vai ver um filme, todos os atores principais têm um padrão e você não tem, você começa a se questionar nisso, né? É muito doido. Eu não entendia muito bem como funcionava. Não, mas o protagonismo nos jogos tem sim. Você não vê o CJ no GTA? Nossa. Você viu? Cara, isso de uma... Eu não vou nem comentar pra não acabar... Enfim. Pode partir, porque eu fiquei um Me pouco desculpe, com quero raiva café. agora, só de lembrar dessa afirmação, mas... Esse conceito de representatividade, né? Eu acho que nem era isso que a gente ia falar inicialmente, mas acho que acaba entrando bastante a autoestima, né? Eu trabalhei por 4 anos num meio que é muito branco, que é o tênis, né, cara? E eu não entendia, porque eu não me sentia confortável em alguns lugares. E aí teve uma vez, eu também, novamente, aventuras da faculdade, eu tinha que entrevistar uma pessoa para um trabalho de jornalismo esportivo. E eu entrevistei o Jeff, que é o nosso amigo que já participou de alguns episódios e tal. E aí eu fui com o Jeff na academia, eu e a Letícia, que também participou de um episódio. E eu vindo o Jeff ali jogar numa academia, que era uma academia legal, assim, tipo, de uma galera que tem uma condição bacana e tal. E ele jogando tênis. E aí eu fui reparar, tipo, pô, que legal isso, sabe? Uma pessoa que parece comigo, tipo, eu sou indígena, né? Mas eu sou uma pessoa não branca, e o Jeff também é uma pessoa não branca. E eu ver uma pessoa que não é branca naquele espaço e, tipo, sabe? Não sendo colocada só pra, tipo, trabalhar sei lá, ou arrumando a quadra, ou numa cantina, não sei o que, mas, tipo, podendo... Ou pegar bolinha, né? Aham. Tipo, é muito legal isso, sabe? E eu acho legal como o esporte acaba tendo esse poder de você ver pessoas parecidas com você, né? E ver o Jeff ali foi o momento que eu dei um clique e falei, putz, então isso é representatividade, tá ligado? Você vê uma pessoa que parece com você, saber que, pô, eu consigo, sei lá, se eu quiser... futuramente, pô, vou ralar, vou trabalhar, vou fazer não sei o que, eu vou estar aqui também, né, nesse, tipo, trampando, eu posso estar, sei lá, jogando igual o Jeff tá aqui com um monte de gente que, pô, o pessoal quer uma classe elevada e não sei o que não é o meu caso ainda, né, mas quem sabe, é que eu ganho na loteria, ou eu faço por merecer mesmo, né, tipo, é uma coisa que acaba mexendo bastante, né. Você vê que tem outra pessoa que consegue chegar num posto legal e ela se parece com você, meu, é uma coisa que mexe muito com a sua autoestima, sabe, pô, dá uma esperança, né? Acho que é doido pensar nisso, né? Totalmente. Eu comentei sobre pegar bolinha, né? Referenciando
há um tempo atrás, aí no começo do ano, que um apresentador famoso aí de uma emissora bem grande que, né, perguntou ali numa entrevista se um rapaz ali com a uniforme, né, de atleta, enfim, se ele pegava a bolinha e tudo mais, assim. Então, você já vê nesses casos, né, essa questão. E como isso pode afetar a autoestima da pessoa, né? Quando ela começa a ver que realmente a vitória dela é quase que assim, sabe assim, nossa, olha só. Não que não tenha que ser, mas assim, as pessoas realmente ainda tratam como se fosse, sabe assim, uma coisa que, nossa, olha, não é um cara que só pega a bolinha. E como é você viver nisso, né? Uma coisa é você falar disso num podcast, como a gente está falando aqui, ou você tweetar sobre isso, outra coisa é você viver isso na pele, né? 24 horas por dia, então é muito mais pesado que isso. E a autoestima nessa, ela vai pra, né, sei lá pra onde, porque você começa a ver que você tá do outro lado, né? Desse outro lado que o que você espera de você mesmo? Se a gente começa a se comparar, você olha e fala assim, bom, qual a perspectiva que eu tenho, né, de mudar disso aqui pra outra coisa? Acho que a autoestima ela também tem muito a ver com vaidade, né? Aham. Então, vai muito dessa questão de vaidade. É claro que tudo ao seu extremo é ruim, né? Então, a própria vaidade em si, né, é ruim se ela é muito alta, né, ou muito baixa, enfim. Mas a autoestima, acho que ela é esse termômetro, né, para essa questão de até que ponto você olha no espelho, quanto tempo algumas pessoas levam da vida delas para se olhar no espelho e se aceitar como elas são, e olhar e falar, bom, eu sou assim, sabe? E entender que o que eu falei agora há pouco, não existe autoestima no vácuo, né? A autoestima, se a gente fosse... Se você, Guilherme, fosse criado por lobos desde que você nasceu numa floresta... Eu seria o Mowgli. Você seria o Mowgli e provavelmente a sua autoestima seria dentro daquele contexto, né? Talvez sua autoestima... sei lá, a autoestima do... Não sei como que é a autoestima do Tarzan, né? Mas... Ligar na Disney e perguntar, né? Então. Mas você entende que, assim, a autoestima ela só é desbalanceada dessa forma e ela só é alterada tão rapidamente, né? Em uma foto que você posta, sua autoestima pode ir do céu ao inferno. Em uma frase que você escreveu no Twitter e você, sei lá, errou o português. Sua autoestima já vai, sei lá pra onde. Uma coisa que você falou, mas você pensou bem, não era aquilo, e já veio um monte de gente lá te xingar por aquilo. Sua autoestima também já foi pra outro. Então, assim, aí ao mesmo tempo você faz alguma coisa, um monte de gente te elogia. Então, sua autoestima já. Então, é louco como a autoestima é um negócio que varia tanto, né? Uma montanha russa que você. Não sei até que ponto isso é interessante, ou até que ponto isso não só é prejudicial, mas como a gente consegue controlar isso, né? Como controlar essa autoestima também, eu acho complicado, assim. Acho que é na base de muito, muito autoconhecimento e muito tempo refletindo sobre si mesmo para que você comece a se tornar uma pessoa mais segura, talvez, né? Não sei, talvez seja uma forma de que a sua autoestima não varie tanto, dependendo, sua autoestima esteja totalmente baseada no que os outros pensam de você, né? Ah, totalmente. Eu acho legal isso que você falou de rede social, porque redes sociais acabam mexendo bastante com a nossa autoestima, né? Ainda mais agora que que a gente tá em casa e todas as nossas interações são por redes sociais. Não, totalmente, cara. Então, se você entra no Instagram, putz, é hoje uma rede social que hoje eu entro e não me afeta tanto, mas eu sei que pra muita gente acaba sendo tipo um pesadelo, né? Porque você olha, eu tava vendo uma notícia que me assustou bastante. Estão crescendo muito as cirurgias baseadas nos filtros do Instagram. Nossa. Tipo, porque a pessoa, ela quer ficar igual ao que fica na foto que ela tirou com efeito, sabe? E muita gente fica igual. É assustadora o resultado das pessoas que fizeram. E novamente aqui, eu não quero fazer nenhuma crítica pra nenhuma pessoa. E cada pessoa faz o seu... Enfim, constitui o seu corpo da maneira como é. Mas a única coisa que pra mim é estranha é todo mundo acabar ficando igual, né, cara? E o que vai motivar essa pessoa, sabe? Tipo, de ficar meio que descontente com o seu corpo e aí se basear em algo que ela viu numa rede social e aí ela vai mudar o corpo pra ficar igual aquilo, sabe? Não ficar
contente com a sua própria imagem, isso afetar essa pessoa e tal, e ela vai partir pra fazer outra coisa baseado no que ela se comparou com que, sei lá, ou no caso do filtro, ou sei lá, meu, você entra, você olha os influencers, meu, muita gente é muito parecida, sabe? Com o mesmo estilinho de jeito e tal. Você fala, pô, tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado que eu não sou igual, né? Sei lá. E acaba afetando muito. Acho isso muito louco, cara. Bizarro. A gente quer socializar, né? A gente quer. Aquele sentido de pertencimento, né? Você começa a ver que todo mundo tem, parece que o mesmo rosto, todo mundo se porta da mesma forma, todo mundo faz o mesmo tipo de piadinha, todo mundo se veste muito parecido. Você começa a ver que para você se encaixar naquele grupo, né? Para você fazer parte daquilo, você tem que seguir esses mesmos padrões. E como cada vez mais está todo mundo junto, né? A gente está numa mesma rede social que tem gente da Holanda. Você começa a ver que, assim, chega uma hora que as coisas, elas vão, sabe assim, tem aquela média, né? Então vai normalizando sempre ali na média. As pessoas que estão muito longe disso começam a sofrer justamente por isso, né? Eu também não tenho nada contra quem faz qualquer tipo de processo, sei lá, estético, né? Cirúrgico e tal. Aham. Mas é uma coisa realmente a se pensar, assim, né? Até qual é realmente a motivação. Acho que não. Eu acho que, e principalmente para a pessoa, né? É uma coisa que para a pessoa individualmente pensar, né? O que tá gerando isso, o que tá motivando ela a isso. Acho que por isso eu achei tão importante a gente falar sobre autoestima hoje, né? Porque nada mais, assim. A gente está no cenário perfeito. Se na nossa vida, né, entre muitas aspas, normal, no nosso cotidiano, a gente já vê essa variação de autoestima, a gente já vê toda essa questão da forma como as pessoas elas se veem, né, nesse conceito que elas mesmas constroem o tempo todo sobre elas mesmas. Agora, então, que a gente está tudo em casa descabelado de pijama e o cabelo crescendo e não pode cortar o cabelo, ou sabe assim, e você tá o tempo todo nas redes sociais, e aí também as pessoas, parece que nas redes sociais nada mudou. Você às vezes entra no Instagram, parece que a vida tá normal lá. Se você entra lá, não tem gente sofrendo, sabe? Você olha e você fala, caramba, ó, olha que coisa legal. Aí você começa a sempre se comparar, e olha essa pessoa que ela é mais bem-sucedida do que eu. Olha essa pessoa que ela é mais, sabe? Sempre a pessoa é mais alguma coisa pro positivo e menos alguma coisa pro negativo em relação a você. Uhum. É claro que tem também as questões que a autoestima, eu acho que ela tem, que acho que é válido a gente falar aqui. Por exemplo, a relação da autoestima com o egoísmo, por exemplo. Essa falsa ideia de que você pensar, você tentar melhorar essa autoestima e tentar ser uma pessoa que que busca um autoconhecimento maior é igual a você pensar em você, e se você está pensando em você, logo você é uma pessoa egoísta, sabe? Muita gente passa por isso, assim. Então, pensar em mim é não pensar no mundo, então eu estou sendo egoísta ao pensar em mim, ao tentar me conhecer, ao tentar, sabe, melhorar de qualquer forma que seja, sabe? Eu estou sendo egoísta e começa a se cobrar por isso. E começa a sofrer por justamente tentar ser melhor. Mas totalmente isso, né, cara? Acaba que a rede social ela vira um portal pra influenciar diretamente na nossa autoestima. E não tendo essas validações, e assim eu deixo bem entre aspas, né? Que uma convivência você teria, né? Você sair pra conversar com um amigo, você ver outras pessoas, você não sei o que e tal. Você tá sujeito ao que acontece na internet. Ou nos ambientes familiares, ou enfim, as duas coisas também, né? Então, fica meio problemático, porque as redes sociais, elas são ambientes que acabam tendo um papel muito grande nisso, né? E não apenas a autoestima, mas nossa saúde mental inteira. Acho que vale até, enfim, depois a gente falar um pouco mais sobre isso, não sei se outro episódio e tal, mas acaba sendo meio que colocado em choque, né? Eu mesmo, eu baixei um aplicativo, limitei o tempo que eu fico nos aplicativos de rede social, porque, sabe... Você entra no negócio, você sai triste, assim, sabe? Você sai cansado.
sai desesperado, porque se não é você ver uma coisa que, tipo, é inimaginável acontecendo, porque, pô, fulano é rico, é milionário, e olha essa piscina gigante que ele tem em uma das 5 casas que ele tem, sabe? Ou, enfim, Aham. coisa assim, ou sei lá, você entra no Twitter e você vê notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Isso vai deixando você bem pra baixo, sabe? Tipo, pô, voltando pra autoestima, né? Como que eu posso ajudar nisso? Às vezes você não pode, sabe? Mas você acaba sendo injusto consigo mesmo, se cobrando demais, e tipo, meu, às vezes não dá, meu. É muito complicado como a rede social tem efeito nisso direto, né? Totalmente. Totalmente. E acho que essa questão da autoestima, até você sabe bem, o nosso amigo, nosso grande amigo Kenzo Yuri, mandou Uhum. pra gente há um tempo atrás, não sei se você chegou a assistir o vídeo que ele enviou, justamente sobre autoestima, cara. Quando ele soube que falaríamos sobre esse tópico aqui no Hertz, eu achei interessante. Talvez a gente, né, se a gente lembrar, a gente coloca aí na descrição aqui o link desse vídeo. Se não, enfim, cobrem a gente aí, a gente vai colocar em algum momento, talvez. É, o vídeo ele traz um ponto interessante sobre autoestima, que dá pra se pensar, assim, como se fosse um contraponto à autoestima, né? Porque normalmente a gente olha a autoestima como uma coisa boa, né? E, legal você ter uma alta autoestima, né? É, e tudo mais. Mas nesse vídeo, ele começa a tratar a autoestima como não necessariamente sendo uma coisa que é boa em essência. Talvez na prática seja diferente, não sei. Mas ele aborda o lado de que a autoestima, em alguns casos, e quando a gente aprende desde sempre, não, a sua autoestima tem que estar alta. Não, você tem que se valorizar, e olha como sei o que lá, não sei o que lá. A gente cria esse negócio de a gente tem que se olhar e não sei o que lá, sabe assim, vira quase que uma cobrança. E quando a autoestima ela é muito elevada, Uhum. ela acaba virando arrogância, né? E que também não é talvez o ponto que a gente. Um ponto legal de se chegar também, né? É, Que então quer dizer, a gente tenta evitar que a autoestima seja muito baixa para virar quase que uma automutilação ali, né? Uma coisa que a pessoa é muito. Quando a autoestima é muito, muito baixa, a pessoa fica se cobrando e amargurada e se punindo por isso, por não ser como ela gostaria de ser. Mas por outro lado, quando a gente cria esse negócio de não, você tem que sabe assim, cria não um amor próprio com base no autoconhecimento, não um amor próprio com base no beleza, eu vou me conhecer melhor, eu vou saber as minhas habilidades, eu vou aceitar o que eu sou bom e, sabe, uma coisa mais de aceitação, como a gente tá falando, uhum. mas pode virar uma coisa de a minha autoestima tá alta, então olha quem eu sou. Sabe aquela frase de você sabe quem eu sou? Ah, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Hoje eu tô cheio das referências, Hoje você rapaz. tá que tá, olha, olha. Gabriel limpa aí que Mas, caiu o veneninho ainda rapaz. na tua boca. Mas tá vindo na minha mente essas coisas, eu tô falando, Não, cara. e faz todo sentido, sabe? Vai. Acho que vale muito a gente até retomar o que a gente falou no nosso episódio de pessoas que mudaram o mundo, que a autoestima é boa, só que a gente tem que ter cuidado porque ela abre muito espaço para a gente se tratar de, pô, eu sou tão legal, eu sou bom, eu não sou engenheiro, não sei o quê, meu. Você acaba virando uma pessoa totalmente individualista, né? Acho que pra mim é uma coisa que eu novamente vou criticar, acho que a gente falou bem naquele episódio, mas se você se preocupa tanto com você, excelente, mas você não se preocupar nada, tipo, com o resto das outras pessoas e tal, sabe? Tipo, você pensar só no seu É, eu, no seu ego, no seu quê, meu, tipo, meu, calma lá, né? Até que ponto isso é total. legal? Meu, você só pensar em você achar que todo mundo que não é você é ruim, é menos merecedor de respeito, menos merecedor de qualquer um sentimento positivo e tal. Então acho que tem que ter. Pior, Aham. é inferior a você, né? Exatamente, sabe? Tipo, não adianta você deixar de sentir inferior do que as pessoas pra achar que você é melhor que todo mundo, né? Então vamos lá, vamos. Porque você deixa de fazer mal a você mesmo, mas você começa a fazer mal a todo mundo que chega perto de você. Porque você vai começar a se achar, tipo, o super, 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 super. E todo mundo que chega perto de você sempre vai ser inferior a você, porque você é o soberano. Você sabe aquela famosa frase, você sabe com quem você tá falando? Essa é uma frase que, tipo, não sei com quem eu tô falando. E mesmo que soubesse, sabe? Tipo, quem é você também, sabe?
Jogou aonde? É. Jogou aonde, né? Então, quer dizer, é bem isso, assim, uma forma de você querer aumentar a sua autoestima é justamente nessa ideia, né, de comparação, uma forma de você aumentar a sua autoestima é você diminuir a autoestima do outro, é você rebaixar o outro, pra tentar fazer com que o outro olhe pra situação, né, pra relação entre vocês dois e se ache inferior a você por algum motivo. Então, isso também não é saudável, sabe? Não adianta nada você fazer esse processo de, eu preciso elevar a minha autoestima, e você acabar virando uma pessoa que faz esse tipo de coisa, ou fala esse tipo de coisa, né? Acho importante citar, como eu falei, que o Kenz mandou esse vídeo, né, aqui, que levantou essa ideia. Eu vou citar aqui exatamente o que ele falou. Ele disse assim, o ponto que ele critica, né, o autor do vídeo ali, não é a autoestima em si, mas a aplicação dela na nossa geração, que tem ego inflado por um pensamento narcisista. Ele continua aqui. O mais engraçado é que na geração em que vivemos, existe 2 extremos, arrogância e síndrome do impostor. É complexo isso, né? Que são faces de uma mesma moeda, assim, você achar que você não consegue nada, que você nem deveria estar ali, que, tipo, as pessoas vão descobrir que você não é ninguém, ou você achar que você é melhor que todo mundo e, tipo, mano, poucas ideias, quem não concordar, sabe? Você fazer a pessoa ficar com uma autoestima baixa por conta do que você falou, né? Então é complexo isso. Total. A gente tem que saber muito mediar, assim, sabe? Tipo, é bem melhor quando a gente vê as pessoas com autoestima legal, assim, porque você vê que afeta diretamente na felicidade da pessoa, na forma como ela interage com as outras e tal, né? Então acho que, tirando as exceções de pessoas que elevam isso no nível não saudável, é uma coisa legal pra gente começar a praticar, começar a pensar, né? Sou foda! Então, Guilherme, eu tava até aqui, enquanto a gente tava falando, puxando algumas recordações minhas, né? Trazer um pouco mais também pro lado pessoal. Acho que a gente, no primeiro momento, a gente definiu, né, o que é autoestima, falou um pouco dela, como ela funciona às vezes na sociedade, ainda mais agora, né, no meio da quarentena, todo mundo em casa e só vivendo por rede social. Mas, cara, trazendo pra nossa vida, assim, acho que seria interessante a gente contar alguns casos nossos, assim, sabe? De momentos da nossa vida. Porque eu não sei você, cara, mas durante a minha vida, assim, minha autoestima, ela nunca variou tanto, assim, eu acho, sabe, tão rápido. Mas teve alguns momentos que coisas externas com certeza impactaram, assim, e eu fiquei, sabe, pelo menos por um período ali, um pouquinho com a autoestima um pouco mais pra baixo, um pouco mais pra cima, enfim, acho que seria interessante a gente abordar também esses casos mais pessoais. O que você acha? Acho muito bacana porque são nossas histórias, né? E a gente tem histórias que são interessantes pra isso, até pra outras pessoas verem. Tipo, não que a gente seja o exemplo, que somos a melhor autoestima do mundo, né? Quase engenheiros. Mas enfim, acho que pode ajudar outras pessoas, né? Formados. Importante deixar claro isso. Cara, eu acho que você falou que a sua autoestima é um pouco mais constante, a minha não, cara, de verdade. Acho que ela é variável, porque já foi muito mais variável. Agora acho que eu estabilizei um pouco, assim, sabe? Mas em muitos momentos da minha vida, eu não conseguia diferenciar poxa, eu sou muito ruim, não sei o quê. Tipo, mano, eu sou muito foda, sabe? Tipo, às vezes eu fico muito com isso na cabeça. Então, me enquadrar num sentido de, tipo, não ter essa exigência de ser o melhor e ao mesmo tempo perceber que, tipo, eu não sou ruim em tudo e não sei o que, é um aprendizado que eu tive, né? Como você disse, a questão de comparar bastante, então eu particularmente sou uma pessoa que nunca gostei de comparações quando outras pessoas me comparam assim, sabe? Tipo, por exemplo, você que lá, você tem que ser igual fulano. Tipo, mano, cada pessoa, cada um, né, velho? Mas pra mim, ao mesmo tempo, eu gostava de me comparar com outras pessoas pra me motivar, sabe? Quando eu poderia fazer aquilo de uma maneira saudável. Então, na faculdade, né? Tem uma amiga minha, Mably, ela já até mandou um áudio pro acho que episódio de amor. Obrigado, Mably. Por isso também, enfim. Mas eu adorava ter na Mably uma pessoa que eu sabia que tipo, tinha um potencial muito bom, que era, tipo, excelente nas notas e tal. E aquilo me motivava a ser uma pessoa melhor, sabe? Certo. Tomar isso como uma iniciativa minha. Eu consegui meio que virar isso, porque se a gente for voltar isso, sei lá, desde o primeiro ano da faculdade, voltar 1 ano antes, ou 2 anos antes, na ETEC, a gente estudou junto, né? A gente tá falando. A gente fala todo episódio disso, aliás. Eu me comparava com as pessoas e me sentia mal, sabe?
Porque aquela Certo. história que eu contei do peixe, da tartaruga e do macaco, né? Cada um é bom numa coisa, né? Então, eu tava num lugar, e assim, eu digo isso facilmente, assim. A ETEC foi um lugar que eu aprendi muito, mas foi um lugar que eu tive minha autoestima muito afetada. Porque muitas vezes É. eu tinha que era um ambiente que não era pra mim, sabe? Porque eu não era igual às outras Aham. pessoas no sentido de, tipo, tanta questão da representatividade, não sei o que, blá blá blá. Mas também o fato de, tipo, eu não sou uma pessoa que tem uma habilidade muito boa pra certos campos do estudo. Mas outras pessoas que estavam ao meu lado eram, tipo, tiravam notas altíssimas, eram muito bons nas provas e tal, e eu ia vendo prova de física, quantas vezes, pô, tô fazendo uma prova de física aqui, tirei um I, tirei um R, vou fazer a recuperação, ou pô, tirei um R, tô suave, mas mesmo assim não foi bem, sabe? Tipo, isso acabava minando bastante minha autoconfiança por me estar comparando com outra pessoa, sabe? Com pessoas que têm habilidades totalmente diferentes das minhas, e pessoas que são meus amigos mesmo, assim, sabe? Então, o Pancini que teve com a gente no episódio, o cara é um gênio, meu. O cara acertou 46 perguntas na prova da ETEC de 50. E, tipo, ele tava na mesma sala que eu e a gente fazia as mesmas provas, ele ia muito bem. Obviamente, ele estava mais que eu, era um fator que influenciava diretamente. Que Provavelmente, tinha cara, provavelmente. 70% de influência nisso, mas enfim, sabe? A Mas, gente ter uma cobrança para ser bom em coisas que a gente não precisa ser bom, porque, pô, eu não, sabe, eu não vou mexer aham. diretamente com as coisas que eu aprendi lá. Era bom eu saber o básico, obviamente, tá, mas assim, sabe, por estar naquele ambiente ali, você fica, pô, eu não consigo fazer tal coisa, eu sou um lixo, sabe? Isso foi uma coisa que eu demorei bastante para poder entender que, meu, cada um tem sua habilidade, cada um tem o seu foco, sabe? Eu acho que legal isso, porque, cara, quando eu propus a gente falar sobre nossas histórias pessoais, eu pensei justamente nisso, cara. Porque eu não sei se você lembra disso, mas um dia, acho que foi 2016, você já tinha entrado, né, na faculdade, eu fiquei tirei aquele ano sabático em que eu apenas trabalhei, né, e não ingressei na faculdade logo de cara. E eu lembro de um dia que eu fui até a sua casa, cara. Não sei se você lembra exatamente desse dia. E que a gente voltando, quando eu tava indo já pro ponto, pra pegar o ônibus pra voltar pra minha casa, a gente foi conversando justamente sobre esse tópico, cara. Você lembra desse dia? Lembro. A gente falou, cara, exatamente sobre a questão da autoestima, que você tava se sentindo muito bem naquele momento, porque você tava confiante. Isso eu lembro bem de você falando isso, assim, Aham. que até pouco tempo atrás, né, quando a gente tava ali no ensino médio, você não se via, e eu também, eu me coloco nisso também, que até aquele momento a gente não se via valorizado pelas nossas habilidades, porque realmente na ETEC a questão enfim, das áreas exatas, né, da matemática, da física, até ali indo para química e outras coisas assim, são muito mais valorizadas, né, do que o que a gente era melhor ali, né, na parte mais de língua portuguesa, né, até geografia, ou história e tudo mais, era muito mais valorizado. E a gente se sentia, de certa forma, tinha essa comparação assim, com todo mundo, né? Assim, todo mundo ali passou no vestibulinho, tá todo mundo ali, e na prática, algumas habilidades elas se sobressaíam às outras. Então a nossa autoestima ela era realmente muito afetada, a minha também, naquele momento, e ainda mais por um outro fator, porque todos nós, eu sei que você era assim também, mas trazendo para o meu caso, no ensino fundamental eu tirava só notão, sabe assim, tipo, só as melhores notas, assim, não tinha Aham. um defeito para se colocar nas minhas notas, assim, no fundamental inteiro, assim. Eu sempre fui de tirar excelentes notas e fui lá, estudei, passei no vestibulinho, entrei na ETEC e naquele momento tinha outras pessoas, o nível foi elevado num tamanho, também pelo fato que eu e você viemos de escola pública também, né? Então, a gente estava, querendo ou não, num nível um pouco abaixo de, assim, na escola pública muitas vezes a régua é mais para baixo, né? É nivelado um pouco mais embaixo para que todo mundo suba, né? E quando a gente se depara com aquela situação, inevitavelmente a nossa resposta demorou um pouco. Tanto é que eu lembro que o primeiro ano, minhas notas foram assim, sabe, assim, bem na risca, assim, foi bem sofrível.
no segundo ano já consegui me estabilizar, e no terceiro ano eu tirei as minhas melhores notas, assim, lá. Por quê? Porque eu comecei a me acostumar, né? Mas, inevitavelmente, abalou. Depois, assim como foi com você, quando eu cheguei na faculdade, e eu tava acostumado com aquele ritmo de estudo da ETEC, quando eu cheguei na faculdade era totalmente oposto. As pessoas lá não tinham esse ritmo, sabe? Essa noção, assim, de, vou lá e vou estudar e vou fazer, não sei o que lá. E eu, como tava já acostumado com esse ritmo, o meu primeiro semestre, assim, eu tentei manter isso durante todo o meu período na faculdade, mas principalmente meu primeiro e segundo semestre na faculdade, meu primeiro ano ali, né? Minhas notas, se você for olhar, tipo, elas estão lá no teto. Por quê? Eu tava vindo no pique, entendeu? Então, assim, e aí a autoestima faz o quê? Ela volta de novo. Então você fala, caramba, olha só. Pra você ver como realmente a autoestima, ela é muito influenciada pelo meio que a gente tá, né? Totalmente. Ei, voz de Dercy. Isso é o começo do episódio, você sabe, né? E voz de Dercy. Ai, droga. Temos o começo do episódio. Temos o começo do episódio. Ai. Sobe a vinheta. Totalmente, né, cara? Baseia isso muito no que a gente tá vendo em volta, sabe? Na faculdade eu tava no ambiente finalmente, né, cara? Agora, você falou dessa conversa, e eu realmente me senti assim, 100% do período na faculdade, véio. Porque eu tava com pessoas que tinham gostos parecidos com os meus, estudavam coisas que elas gostavam, estavam ali pra aprender aquilo, sabe? Tipo, ninguém tava igual a gente sendo cobrado pra ser muito bom numa coisa que a gente, tipo, não gostava ou não tinha facilidade, sabe? Sim. E você, estudar uma coisa porque você gosta, você vai muito bem, obviamente, sabe? Então, é legal a gente parar pra pensar nisso, porque realmente, né, meu? Você consegue sentir que, aqui eu me sinto bem. Então, eu só tenho lembranças positivas da faculdade porque era o ambiente que eu ia me sentir acolhido, velho. Sabe? Tipo, não era o ambiente em si que me deixava mal. Tipo, eu pegava um ônibus, aí eu pegava o metrô e tinha que andar, era 1h10, era um caminho doido, assim. Mas, meu, valia a pena. A ETEC, assim, um busão, pegando daqui, chegava e, meu, já estava no ambiente que, pra mim, era hostil, sabe? E era hostil por várias coisas que, assim, me fizeram ficar por muito tempo bolado, sabe? Hoje eu consigo enxergar nisso, mas eu não tive ensino médio dos mais legais, assim, sabe? Tipo, até, por exemplo, o tempo do Ratos, ou a partir do segundo ano mais, que eu fui fazendo amizade com a galera, com você, com o Kenzo, com o Edu, com o Roncar, enfim, sabe? Até esse período de adaptação foi muito difícil, assim, porque eram muitas pessoas que estavam no nível acima, isso infelizmente é outro patamar mesmo, que a gente tem em escolas, voltando para o episódio de Dia das Mães, né, que a gente não precisa ficar cronometrando o tempo que o professor vai dar de aula, né, enfim. Sim. E você ir por uma realidade, na outra escola eu era um dos melhores alunos, agora, eu sou um dos piores, sabe, tipo, isso afeta diretamente, então é legal como cada fase da nossa vida acaba afetando positivamente ou negativamente a nossa autoestima, né? E cada ambiente, né? Então se eu tava bolado lá e não sei o que na escola, beleza. Sábado, eu ia pra minha turma de mocidade, né? Um grupo espírita de jovens e tal, lá o ambiente que era bem aceito, o ambiente de ameaça zero e tal, aqui eu me sinto bem. Em casa, aqui eu me sinto bem, sabe? Tipo, dando rolê com meus amigos, conhecendo pessoas, sabe? Aquele momento, né? Ou melhor, aquele ciclo social, aquelas coisas que a gente passava junto, eles me botavam pra baixo, sabe? Tá legal a gente parar pra pensar nisso, que é muito também interessante observar que alguns lugares vão deixar a gente mal. Então, sabe, de coisa de lugares, pessoas tóxicas, né? Uma palavra que tá bem na moda. Às vezes tem muito disso mesmo. Então, você reconhecer isso é bom, sabe? Tipo, esse lugar não me faz bem, compensa você ficar, sabe? Eu não podia me transferir, porque era uma oportunidade muito boa e agradeço, porque a ETEC foi bem legal pra mim, mas enfim. A gente cresceu muito lá, né? Sim, totalmente, assim, criou uma casca, né? Mas ao mesmo tempo, a custa de muita coisa também, né? Sim, totalmente, cara. É legal isso, acho que talvez num episódio futuro, porque acho que não cabe muito nesse tema, mas acho que tem a ver em partes, então vou passar por cima rapidamente. Nessa transição, como os ambientes eles fazem total impacto na forma como você se porta, né? Na forma como você lida com a situação, como você socializa.
E isso também afeta a sua autoestima, com certeza. Assim, eu, pelo menos, já contei aqui, né, que no meu ensino fundamental, eu não me arrependo, assim, meu ensino fundamental foi excelente. Eu tive aula com bons professores, alguns nem tanto, mas alguns ali que eu posso contar nos dedos, mas que eram excelentes professores. Eu não me arrependo de ter tido aula com a minha mãe, porque ela é uma ótima professora e eu aprendi muito, sabe? E não tô falando isso porque ela é minha mãe, você pode perguntar isso para qualquer aluno dela que você vai ouvir isso. Porém, teve todas aquelas questões que eu já mencionei aqui, né? De a cobrança dos professores, porque minha mãe era amiga deles, então qualquer coisa que eu fazia, na cabeça deles podiam ir lá e falar para minha mãe. Eu era um aluno, entre aspas, diferente, né, na cabeça deles. Para os alunos que achavam que eu tinha informações privilegiadas de provas, de trabalhos, de coisas do tipo, por ser filho de professora. Aquela questão que a gente também citou do Dia das Mães, né, das garotas ali, principalmente na fase da quinta série, da sexta série. Enfim, me procurarem bastante, e era um momento que eu ainda estava querendo, sabe, viver, e não estava querendo muito esse tipo de relação, assim, e realmente foi um período difícil para mim por justamente nessa questão da autoestima, assim, eu falo assim, que sabe, eu não quero me forçar a fazer coisas que eu não quero agora. Só que por outro lado, sabe, essa pressão tão grande que eu tô sofrendo agora, sabe, tipo, por isso que eu falei, eu acho que esse tópico é um tópico que a gente pode se aprofundar, que eu posso me aprofundar mais em outro episódio do Hertz, mas assim, com certeza isso mexeu muito com a minha autoestima, assim, de um jeito bom e ruim. Bom porque naquela época eu falava, nossa, então, né, pelo jeito, sabe assim, tipo assim, eu tô chamando atenção. Você aumenta a sua autoestima na questão da aparência, assim, de você falar assim, então pelo jeito, né, elas veem alguma coisa em mim e tal, talvez, não sei o que lá. Só que por outro lado, é ruim porque você não quer responder aquilo. E aí o fato de você não responder te gera cobrança, que te gera uma situação meio... Sua obrigação, que você não né, quer cara? lidar. É uma obrigação e você não quer aquilo, sabe? Então, assim, acaba que a sua autoestima também vai lá pra baixo por isso, sabe? Você não quer se obrigar a isso, porém, será que você tá errado? Será que eu tô errado? Será que eu não tô... Sabe, sei lá. Então, assim, isso mexeu muito, assim. E como eu era o centro do holofote, assim, na escola, tipo, todo mundo sabia quem eu era, que eu era o filho da professora, todo mundo me conhecia. Quando eu cheguei... isso eu já te contei, né? Quando eu cheguei na ETEC, quando eu cheguei no ensino médio, eu tentei fazer totalmente o contrário. Se eu era o cara mais popular do fundamental, eu falei, eu não quero passar mais por isso, sabe? Eu tava traumatizado, tipo, real, assim. Tipo, eu passei por coisas tipo, teve garota que tentou se, tipo, encostar em mim, e, tipo, sabe, assim, coisas, assim, bizarras mesmo, de assédio mesmo. E quando eu cheguei no ensino médio, eu pensei, eu não quero passar por isso de novo. Então, o que eu fiz? Eu me fechei. E isso foi uma atitude totalmente errada que hoje em dia, assim, se eu pudesse voltar no tempo, né? Rimando aí com os nossos últimos episódios que nós falamos sobre escola, tempos de escola e também sobre viagem no tempo, talvez uma coisa que eu mudaria em todo esse tempo era... Cara, eu não teria feito isso, assim, não teria ido por esse caminho. No ensino médio, você sabe bem disso, né, Gui? Você esteve lá. Eu tentei ser o cara mais discreto possível, assim, de tentar não estar nos holofotes de forma alguma. Apesar de que em alguns momentos eu tive que estar, né? Eu tive que fazer uma peça de teatro. Ator premiado, o rei da protagonista da peça. Mas tirando nesses casos, assim, eu tentava ao máximo, e quem estudou comigo naquela época sabe, que eu tentava ao máximo ficar, sabe, no cantinho da sala. Eu tentava, sabe, era uma época que eu tava trabalhando bastante, logo depois da escola eu já saía pro trabalho, então eu já saía, aproveitava isso como uma forma de vou sair daqui um pouco, sabe? Uhum. E então, assim, acabei que eu me relacionei com pessoas, assim, eu me tornei amigo de pessoas que eram mais antissociais do que eu, então acabou que potencializou o fato. De nada, de nada. Não é você não, né? Você era até popular em relação a mim. Popular. Você, cara, Só me xingava. Você era o representante de sala, cara. Todo mundo te conhecia, todo mundo foi falava a com escolha você. que eu tive. Agora eu não, eu era um cara que... Eu lembro que quando a gente apresentou essa peça no segundo ano, eu lembro que depois no terceiro ano, cara, veio um cara falar comigo, não sei se você lembra disso.
Eu tava do seu Cara, lado. você lembra o que ele falou? Eu O que ele lembro. falou, cara? Ô, cara, você estuda aqui, eu nunca tinha te visto esse tempo todo e você foi lá, apresentou mó bem. Eu falei, não, eu estudo aqui sim. Sim. Mas onde você tava? Eu tava por aí. Mano, o cara no terceiro ano, eu no terceiro ano, o cara veio pra mim e falou assim, nossa, eu só te vi na peça e nunca mais. Então assim, eu tentei totalmente... Então assim, eu até, se eu pudesse, até eu pediria desculpas até aos meus colegas daquela época, da minha sala no BG, por isso, assim, por eu não ter sido uma pessoa sociável, sabe? Por eu não ter tentado, eu ao menos tentei me aproximar de algumas pessoas, sabe? E eu acho, assim, isso totalmente foge de quem eu sou. Tanto é que quando eu fui pra faculdade, né, depois, eu falei, não, agora eu já passei pelos dois extremos, né? Ser o cara mais popular e ser o cara mais antissocial, enfim... E agora eu vou tentar equilibrar isso. E hoje em dia, né, na faculdade, durante todo o período, eu tentei fazer isso. Eu tentei ser eu mesmo, sabe? Ser a pessoa que... Eu não sou o mais popular de todos, mas também eu não sou o cara mais antissocial de todos, sabe? Eu consigo conversar com todo mundo, mas também não precisar ser o cara que... Sabe? Eu não sou mais o filho da professora nos lugares, sabe? Então, isso me deixa bastante contente. Total, cara. É legal. Foi mais ou menos uma correção, tipo, exacerbada, né? Foi. Em vez de você, tipo, não, vou só ficar mais ou menos na moitinha aqui, você ficou, não, ninguém vai saber que eu existo, sou um camaleão. Exatamente, eu não As participava pessoas das vão lembrar coisas, das carteiras, mas não vão lembrar de mim, né? Sim, cara, eu não participava das coisas. Tinha às vezes coisas que a sala fazia, assim, né? De, amigo chocolate. Eu não participava, sabe? Eu era muito... Assim, eu tomei um caminho radical muito por esse, né, meu passado aí de eu querer algo totalmente diferente daquilo, mas eu não medi o quanto seria, né? Então, assim, é uma coisa que eu me arrependo totalmente, mas a minha autoestima nesse período variou muito, assim, desses dois jeitos, né? Então, assim, em todos os sentidos a minha autoestima variou, mas foi pesado, cara. Hoje em dia eu acho que eu consegui... Acho que aos poucos a gente vai conseguindo encontrar equilíbrios, né? Total. Acho que cada pessoa tem o seu ponto zero, assim, né? Tipo, nem tanto ao céu, nem tanto a terra, né? Você achar o que é certinho pra você, né? O que realmente representa quem você é, né? Você falou isso na faculdade, eu fui uma pessoa... Nunca fui descolado, porque, bom, eu sou uma pessoa totalmente antissocial, isso até hoje. Mas assim, sabe, tipo, eu conversava com todo mundo. O que é doido por ser antissocial, mas sabe, tipo, eu me relacionava com as pessoas, conversava, fiz muitas amizades com o pessoal da minha sala e de outras salas. Sou capitão de um time de futebol, né? Então, sabe, tipo, optando não a sua altura, né? Não ao nível que você fez, assim, de virar muito, assim, mas sabe, me permitindo ir pra outros lugares, no sentido de não ficar estagnado como um cara isolado. Pô, quanta gente legal eu conheci, sabe? Quantas amizades boas eu fiz, contatos, sabe? E eu sou uma pessoa que você sabe, eu pra falar qualquer coisa eu fico, como que eu vou falar tal coisa pra aquela pessoa de um jeito tal, sabe? E eu fico, teve uma vez que a gente foi, tinha um evento na faculdade, que você já tava lá, eu acho, e eu fui pra ele, uma palestra. Ele tinha um cara que eu gostava, que é o Luigi do Rebobinando, né? Que, aliás, por favor, se um dia puder gravar com a gente um Hertz, seria sensacional. Maravilhoso. E eu fiquei, tipo, mano, o cara que eu escuto há anos, que eu leio ele desde o ensino médio, tá, tipo, a 5 metros de mim. Eu fiquei, tipo, uns 10, 15 minutos ali pensando, o que eu vou falar, sabe? Tipo, eu tive que pra mim te convencer. Você basicamente fez o Heavy Mats, Guilherme, igual no How I Met Your Mother, né? Enfim. Sabe, tipo, é uma batalha, porque eu como pessoa tímida, obviamente, né, não tem jeito certo e errado, mas assim, pra mim interações sociais são meio complicadas, especificamente quando são pessoas novas e tal. Depois que eu já conheço a pessoa, fica mais fácil, mas assim, muito por, às vezes, sei lá, eu não me senti confiante, assim, eu chegar na pessoa e ser igual foi com o Pirula, né, o Pirula é youtuber, né? Eu fui falar com ele uma vez num evento, e eu cheguei com ele e eu fiz basicamente, pão de batata, sabe? por me comparar, assim, sabe? Foi basicamente isso, aliás, assim. Pirula, se um dia... Se você... Vem com nós, participa aqui com a gente. Porque eu vi os vídeos do cara, o maluco é um gênio, assim, super estudioso.
eu não me senti inteligente pra ter um papo com ele, sabe? Aham. Então isso fez eu ficar meio... "Bah!" Pão Mas de sei batata. lá, né, cara? Pão de batata. Hoje em dia eu acho que conseguiria um pouquinho mais, assim, sabe? Aham. Tipo, só por não me botar pra baixo, assim. Porque isso acaba você não se achando uma pessoa legal, não se achando uma pessoa merecedora de, sei lá, um bate-papo de 5 minutos, sabe? Que é uma coisa, tipo, básica. Uhum. Você fecha muitas portas. Sim. Então, se eu pudesse dar uma dica assim, eu, enquanto pessoa tímida, muitas vezes antissocial, né? Always antissocial, sempre antifascista, né? Sempre bom pontuar. Uhum. Mas, enfim, enquanto pessoa tímida, assim, sabe? Muito da timidez é esse medo de você não se sentir suficientemente legal ou inteligente ou não sei o que, meu. Corta isso, sabe? Tipo, tenta. Sim, Às vezes você vai abrir muitas portas só de você tentar. É um esforço, mas às vezes é legal. eu acho que muito vai da segurança que você tem com quem você é, né? E com o que você tá fazendo, ou, tipo, sua segurança mesmo que você tem ali. Então, e isso, querendo ou não, é inevitável, leva tempo, né? Até você ter segurança, sabe? Eu contei toda essa história aí, tipo, naquela época, lá no Fundamental, que eu estava sendo ali perseguido. É, o que me faltou naquele momento, o jovem Gabriel de 13 anos de idade, foi segurança, sabe? Falar assim, não, não é assim que eu penso, não é assim que eu quero que seja, sabe? Eu quero encontrar uma pessoa que seja, sei lá, especial, que eu sinta alguma coisa, sabe? Eu não quero sair beijando todo mundo aí só por número, sabe? Por estatística. E, tipo assim, me faltou coisa que hoje em dia é muito mais fácil pra mim, sabe? Falar não. Isso é muito mais fácil hoje pra mim falar, tipo, isso, sabe, o que eu tô falando agora. Uhum. É muito mais fácil. Então, assim, naquela época me faltou segurança. Eu acho que muito vai disso. Quanto mais você vai amadurecendo, quanto mais você vai ficando convicto do que você acredita, de quem você é, mais você consegue lidar bem com isso, sabe? Com você não é igual a todo mundo, você não é o cara que vai sair pegando geral aí e, enfim, se gabando por isso, e tudo bem com isso, você é diferente, sabe? É muito legal quando você chega nesse. Não que você chega, né? Acho que não tem uma chegada, mas essa jornada de você ir amadurecendo nesse ponto, de você ir. Começa a ficar seguro das coisas que você das coisas que você faz. Nesse ponto, assim, por exemplo, não de conhecimento, assim, mas essas questões, assim, práticas de se fazer, tá? Tirando acho que na ETEC, assim, mas que foi por esse período que eu falei aí, só do primeiro ano, eu nunca tive esse problema, assim, em autoestima em relação a, por exemplo, inteligência, sabe? E que não sou arrogante, não que eu me ache o cara mais inteligente do mundo, não é isso. Mas, assim, eu nunca tive o problema de autoestima relacionado a isso, tipo, nossa, eu devo ser muito burro, que não sei o que lá, não consigo fazer alguma coisa, ou, eu sempre tive, não é convicção, mas eu sempre tive segurança, assim, e confiei no meu taco, sabe? Eu sempre achei que, assim, não, se eu tentar fazer isso, eu consigo. Não, se eu pegar pra fazer tal coisa, eu vou aprender, isso eu sempre tive. A autoestima pra mim sempre pegou mais em outras questões, sabe? De questões relacionadas principalmente a aparência, assim. Então, se meu cabelo, se eu demoro, sei lá, muito tempo pra cortar o cabelo, meu cabelo começa a crescer, tipo, já é uma coisa que me incomoda. Isso é uma coisa que eu ainda tenho que melhorar em mim, né? Ou não sei. Só o tempo dirá. Mas é uma coisa que mexe comigo, assim, essa questão. Questões relacionadas a, por exemplo, estar em ambientes que você não é benquisto, sabe? Tipo, pra mim é uma coisa que, tipo, me machuca muito, assim, tipo, sabe, você, sei lá, você tá num grupo de amigos e aí você, sei lá, você e falar uma pessoa aleatória aí. O Eduardo. Eu pensei que você ia falar uma pessoa aleatória, tipo, Palmeirinha. Vou usar o exemplo Palmeirinha porque eu acho que é mais engraçado. Tudo bem. A Palmeirinha é gente boa. Um abraço, Palmeirinha. Um abraço, Palmeirinha. Inclusive, Palmeirinha, se você quiser participar de um se você tá mais que convidada. Sim. Enfim, se tá você é Palmeirinha. E aí a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, sei lá. E aí, tipo, eu sei que você e a Palmeirinha são, tipo, melhores amigos, sabe? Tipo, ou são muito amigos. Nós três somos amigos, mas vocês dois eu sei que são muito. E aí, só que aí falam, não, mas somos mesmo. o trabalho é em dupla.
E, tipo, a partir do momento que eu sei que eu sou o que tô sobrando, sabe? Tipo, E isso é uma coisa que me, tipo... tipo assim, me chateia no momento ali, depois eu não fico depois pensando nisso, mas é uma coisa que, tipo, que mexe na minha autoestima, sabe? Uma coisa, tipo... Ou aham. você fala assim, Gui, nossa, vamos fazer tal coisa, tipo tal. Aí você fala, não tô muito afim, tá, beleza. Aí depois, Gui, e se a gente fizesse tal coisa? Não, sei lá. E você começa a perceber que, tipo, a pessoa não tá querendo estar com você, sabe? Em momento nenhum, sabe? Tipo, nunca. Putz, aí é foda Então, mesmo. essas pequenas coisas sempre foram o que mexeram mais comigo, assim. Em questão de autoestima. Eu começo a não pensar assim, talvez a pessoa não queira. Ou, talvez ela não queira agora. Ou, talvez ela, sabe, seja uma questão dela. Não, eu começo a trazer pra mim, tipo, putz, será que eu não sou um cara tão, tipo... legal de estar perto? Será que eu não... Sabe, assim, eu começo... E aí, então, isso sempre foi uma questão Uhum. que bateu mais em mim, assim. E é complicado, cara, você lidar com esse tipo de coisa. É tenso porque a gente acaba se medindo assim, tipo, baseado na sua opinião das pessoas. Agora em outro sentido, né? Tipo, às vezes tudo bem, meu. Você talvez não seja o mais amigo de um trio, mas você tem outros amigos, né? Mas é difícil você, quando sente na pele mesmo, Aham. perceber isso, né? Porque dói, meu. E se, pô, vou chamar pra fazer uma coisa, sabe? Tipo, é complicado. Que novamente, você joga pra pra resposta de outra pessoa. Nas suas costas. Isso vai me deixar feliz ou vai deixar triste e tal, sabe? Tipo, não, meu. É muito difícil, mas enfim, é um processo, né, cara? De você realmente ir entendendo que tudo bem, mas é muito complicado, porque às vezes você quer estar com aquela pessoa naquele momento, sabe? Tipo, você precisa trocar uma ideia com aquela pessoa, sabe? Com um amigo seu, e você não consegue. Ou num relacionamento, sabe? Tipo, um término, uma coisa que dói demais, né? Demais, demais, demais. E acaba jogando você lá pra baixo. Tipo, você, pô, aquela pessoa que eu gostava tanto, meu, e hoje, sabe, a gente não tá junto e tal. Uhum. É puxado, né? Eu acho legal você tocou nesse quesito. Acho que pra gente já caminhando pro encerramento desse nosso querido Hertz, eu acho que é válido também a gente falar sobre, por fim, sobre essa questão, né, desse relacionamento com outra pessoa, relacionamento amoroso, né, com outra pessoa, que querendo ou não, é um relacionamento mais próximo que você tem com outra pessoa e cara, eu vejo assim também, por mim, claro, mas eu queria que você começasse falando sobre isso, mas por você, assim, cara, eu vejo como te fez bem, sabe, como você mudou de uma forma positiva, assim, a partir do momento que você assim, começou a namorar ali, você começou a se ver como uma pessoa, sabe assim, uma pessoa que outras pessoas querem estar perto, querem bem, ao ponto de namorarem com você, né? Aham. Isso, cara, se tem uma coisa que influenciou, além do ensino médio, influenciou diretamente no meu humor e na minha autoestima, foi isso, cara. Porque hoje eu namoro, pô, sou apaixonado pela minha namorada, um beijão, tá? Eu te amo, ficar essa declaração nesse episódio. Mas antes disso, tipo, demorou muito pra eu me sentir bem comigo mesmo por conta dessa necessidade, tipo, pô, de estar com alguém que goste de mim, sabe? Então, até eu encontrar pessoas que gostassem de mim. Aqui, obviamente, tem a família, tem os amigos, mas assim, esse sentimento de relacionamentos É amorosos é diferente, algo né? que faz muita diferença, assim, sabe? Eu não me sentia muito bem, sabe? Tipo, será que um dia eu vou merecer, sabe? Bem entre aspas, ter alguém que goste de mim? O Uhum. que eu tô fazendo errado? Que, pô, até o cara que, sei lá, meu, é, fica falando que é engenheiro melhor do que os outros, sabe? Ele, Formado. pô, tem alguém que gosta dessa pessoa e eu não tenho uma pessoa que gosta de mim, sabe? Você começa a Ai, ai. pesquisar no Google, né? Tipo, Piores pessoas que namoram. piores pessoas da história humana que namoravam. Tipo, perdi tudo agora. Fazer um Hertz só sobre isso, né? Tipo, piores pessoas da humanidade que eram casadas, sabe? Tipo, que namoravam. Ele começa a listar. Você fala, caraca, quem sou eu? Por quê? Como que essa pessoa conseguiu e eu não? Meu Deus do céu. Complicado. Tá aí a comparação mais uma vez, tá vendo? Então, tipo, desculpa, eu perdi tudo quase.
Ai, caramba. Mas sabe, e por não estar em relacionamento sabe, eu fui entrar no relacionamento muito tarde em relação aos meus amigos, assim. De, pô, o pessoal com 15, 16 anos já tá namorando, ou já tem namorado, com outras pessoas, eu tive algo meio tardio nesse sentido, sabe? Uhum. E pra mim mexeu bastante, porque eu realmente sentia, pô, pessoas horríveis, né, como a gente falou, ter namorado, ou, sabe, tipo, e eu não, que foi uma coisa de errado, e, sabe, pequenas coisinhas ia mostrando, pô, eu tô andando no metrô, isso era uma coisa que me deixava doido da cabeça, velho. Eu tô no metrô, e aí, justamente, sei lá, quando eu tô meio bolado pensando nisso, aí tudo canto que eu vejo, pô, tem fulano namorando, alguém tá beijando alguém, não sei o que, sabe? Tipo, Sei. pô, parece que tá escancarado, jogado na sua cara, tipo, só você que tá sozinho, Sim. seu lixo. Isso acaba Exatamente. sendo uma coisa que é complicada, mas assim, é tudo aprendizado, né? Aham. Então, depois de uma. Já falei pro senhor, eu acho que você vivenciou isso, né? Depois de uma. Depois da maior desilusão amorosa que eu tive, eu falei, cara, o que que houve, sabe? Tipo, vou ficar um tempinho, vou tirar um tempo pra mim e vou pensar, sabe? Não vou ficar me cobrando nem nada, porque pra mim não é confortável enquanto eu tiver com a cabeça meio zureta, assim, né? Então eu fiquei, como eu disse pra você, um tempo muito grande, quase um ano, assim, sem ficar com ninguém e tal, assim, pra poder me encontrar, né? Porque às vezes eu queria. é, Me projetava em outras pessoas, sabe? Tipo, pô, fulano é. Aquele cara é o bom. Mas não era o que servia pra mim, sabe? Não era a minha realidade e não é nem o que eu queria pra mim. Então, essa jornada, esse tempo me ajudou a perceber isso que às vezes você acaba entrando no relacionamento por estar em um, sabe? Aí ferrou. Pra ver se te ajuda a ficar um pouco melhor, um pouco Por feliz, não sei o quê, mas, burocracia. meu, exato, sabe? Pra você não passar o 12 de junho, pô, sozinho, né? É. Você vê todo mundo lá, e você vai ver uma série, meu, Você namora por todo marketing, né? mundo bem. Pois é, então, tipo, pra postar no Instagram, sabe? Então, quando eu percebi que, meu, se eu for namorar alguém mesmo, pra ser algo sério, pra ser algo bom, eu tenho que achar a pessoa legal, eu tenho que, tipo, tem que ser uma coisa boa, sabe? Para as duas pessoas e com o objetivo de estar com a pessoa porque você gosta dela, sabe? E não porque todo mundo namora e só você não, sabe? É. Até porque vai fluir muito melhor dessa forma, né? Não, totalmente. Vai ser algo real, pelo sentimento, né, cara? Não vai ser por uma obrigação. Acho que isso faz muita diferença. Então, sofri muito por isso, mas hoje, não só por hoje estar namorando, mas assim, por ter encontrado essa verdade em mim antes disso, sabe? E acho que isso que fez eu me sentir confortável pra hoje poder, tipo, estar bem de autoestima e não deixar que essas coisas afetem a mim, né? E para você, cara, essa questão de relacionamento e tudo mais, teve alguma influência ou algo Então, assim? cara, provavelmente esse é o momento mais delicado do episódio pra mim. Bota a musiquinha. É. Não, porque assim, bom, como eu já falei, né, nesse todo esse período aí, que eu disse muitos nãos, mas ainda bem que eu disse muitos nãos, né, me livrei de muita coisa. Em algum momento ali, eu fui atrás e algumas, aliás, teve algumas vezes aí, não deram certo, mas teve uma vez que eu fui atrás e que deu certo, né? Então, aí eu namorei pela primeira vez, assim como o senhor, bem tarde, né? Em relação aos coleguinhas de mesma idade. Porém, assim, eu não... atualmente, eu não tenho nada eu não jamais crucificaria a pessoa ou coisas do tipo, até porque até hoje eu tenho uma grande admiração pela pessoa de verdade mesmo. Isso eu falo tranquilamente por um zilhão de motivos. Eu realmente a amei muito, assim. O Guilherme sabe do que eu tô falando. Mas, cara, principalmente quando a gente olha assim para a questão de autoestima, em alguns momentos esse relacionamento que foi bom por um certo tempo, ele se desgastou e eu não sabia muito bem porquê e afetou, acho que talvez tenha sido o
o caso na minha vida que mais tenha, tipo, o período da minha vida em que minha autoestima mais tenha variado, né? Eu falei que minha autoestima normalmente ela é meio que constante, assim, ela tá aqui, e às vezes tem picos e às vezes tem, né, tem baixas, mas nesse momento foi um momento da minha vida, assim, durante, sei lá, quase 2 anos, que a minha autoestima, ela variou muito, muito mesmo. Tipo, a pessoa, eu tava até comentando com meu irmão esses dias, assim, que foi muito bom, eu não me arrependo de nada, e, sabe, se eu voltasse no tempo, não mudaria nada que eu tenha feito, ou que, tipo, eu acho que tudo que deveria ter sido feito foi feito e tal. Mas, assim, a pessoa, ela tinha a capacidade de mexer comigo, e mexer com a minha autoestima era uma delas, sabe? Então, assim, bastava uma frase, bastava sei lá, um jeito de olhar, de uma colocação, sabe, assim, alguma coisinha pra poder me fazer sentir o cara mais bonito e inteligente e legal do mundo, ou ser o cara mais lixo, insuportável, que não merecia estar ali, sabe? Então, foi altos e baixos, assim, eu acho que valeria falar, sabe assim, muitas coisas aconteceram, mas assim, dentro disso que a gente tava falando, é justamente disso, assim, sabe? Quando você tá num relacionamento e você encontra uma pessoa legal pra estar junto, eu acho que acaba que não vira nenhuma questão, tipo, de propósito, coisa do tipo. Mas acaba que, muitas vezes, as pessoas, elas, tipo, pensam nelas mesmas e é isso só. E acaba que acontece isso, assim, a pessoa às vezes olha pra você, fala uma coisa que te deixa, tipo, caramba, sabe? Você se sente o cara. E às vezes a pessoa fala outra coisa ou faz alguma coisa que você olha e fala, nossa, eu não presto. E essa oscilação, cara, o tempo todo, ela faz muito mal, porque você começa a perder ali quem sou eu então, de fato, sabe? Quem eu penso que sou eu, né? Pra ser mais preciso. Eu sou o cara que é o cara ali que eu quero ser, o que eu pretendo ser, ou eu sou um cara que talvez um dia eu chegue lá, ou talvez não. Então, assim, é muito, muito, muito complicado quando a gente chega nesse ponto, é muito complicado quando as coisas que acontecem, eu lembro que foi uma fase da minha vida que, assim, a minha autoestima estava tão afetada que tudo que acontecia à minha volta, por menor que fosse a coisa, já me afetava, sabe? Tipo, coisas que eu mesmo não sou assim no meu normal. Mas assim, sei lá, minha autoestima tava tão afetada e, tipo, você tá com uma pessoa, você tá namorando com uma pessoa e, tipo, você vê que, tipo, a sua presença não é bem-vinda, tipo, a pessoa não quer estar perto de você, sabe? De alguma forma. E você fala, não, beleza. Só que aí na segunda, beleza. Na terceira, beleza. Na quarta, beleza. E começa, tipo, passar muito tempo e muitas coisas, e, tipo, nunca é um momento certo pra você estar, sabe? E aí começa a acontecer, uma coisinha na faculdade que aconteceu, e esse exemplo que eu dei, por exemplo, num grupo de 3 pessoas, né? Eu trabalho em dupla, você sabe, você sobra. Ou então eu chego em casa e, sei lá, falo pro meu irmão, vamos assistir um filme, sei lá, De Volta ao Futuro, como a gente falou no último episódio. E aí, tipo, ele, não quero. E, tipo, sabe, é uma coisa simples, tipo, tudo bem não querer, cara. Tudo bem. Só que quando você tá muito abalado por muitas outras coisas, aquilo começa a ter um peso muito grande. Você fala, nossa, mas, cara, ninguém, tipo, tá querendo, tipo, ficar, sabe? E você começa a pensar, tipo, cara, você começa a entrar em parafuso, assim, de, tipo, as coisas começam a ter mais peso do que elas realmente têm, sabe? E aí você, quando entra nessa paranoia, cara, é muito difícil, sabe? Tipo, você precisa de realmente um tempo pra você se colocar no seu lugar de novo e pensar, calma, era só um período, as mínimas coisas, a gente começa a prestar atenção nessas mínimas coisas, mas foi puxado, cara. É complicado, cara, porque mexe diretamente, né, mano? E a gente, assim, você falou de alguma pessoa que você tá se relacionando, e assim, às vezes a pessoa não tem essa intenção, mas mesmo assim, sabe? Sim. Uma resposta ou alguma coisinha assim, é muito complicado, né, velho? Acho que relacionamentos, eles acabam afetando bastante nisso. É legal a gente buscar relacionamentos que nos ajudem a sentir melhor com nós mesmos, né, cara? Sim. Isso faz uma diferença. Totalmente, cara, totalmente. Bom, acho que deu pra gente passar um pouquinho. O episódio rendeu bastante, né, cara? Pensei que ia surgir outra coisa, mas o papo acabou indo pra lugares
bem interessante. Acho que espero que ele traga reflexões boas para as pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão aqui com a gente, né? Estamos com mais de 2 dezenas de episódios e crescendo agora. Se vocês separaram, estamos semanalmente nos seus ouvidinhos. Com os episódios bem interessantes. Estamos nos esforçando bacana, então obrigado. Estamos muito felizes com as conversas que giram nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar novamente, o link está na descrição e tudo mais. Também o pessoal que fala diretamente pra gente, né? Ou por uma mensagem no Instagram ou coisas assim. Então, o Hertz me ajudou bastante com a minha autoestima, sabe? Ver as pessoas escutarem me ajudou também. Então, até meio autorreferencial, né? Total, cara. Então, particularmente eu agradeço Gabriel Bergamasco, que está nessa companhia maravilhosa aqui hoje. Uhum. Agradeço também todo mundo que ouviu a gente. E se você acha que tem alguém que esse episódio pode ser bom, não pra gente ter view, né, números, mas assim, pessoas que podem gostar de ouvir o que a gente falou aqui hoje, pode ser bom na vida delas, manda pra essa pessoa. Talvez se eu tivesse escutado esse episódio, né, isso não vai dar pra fazer com a máquina do tempo. Mas se eu tivesse ouvido esse episódio quando eu tinha uns 14 anos, eu teria ficado bem mais suave, né? Então, mande para as pessoas que você acha que isso vai ser interessante. Aham. Gabriel, Diga. me despeço aqui. Obrigado, amigo. Valeu, cara. Valeu pelo papo. Eu agradeço, né? Sempre eu gosto desses episódios também que são diferentes, assim. Nossa, agora minha voz que virou. Agradeço pelo papo, agradeço por conversar com você e por esses episódios que às vezes são diferentes, né? Que a gente pode quase que vira uma sessão de terapia aqui em conjunto. Você falou sobre o Hertz também ter mudado nossa autoestima e ter total a ver com o nosso episódio aqui. E eu vou deixar guardado essa questão para talvez um futuro episódio, apenas um especial do Hertz, quem sabe aí no futuro, que eu vou falar muito sobre essa questão de como o Hertz influenciou na minha autoestima, porque ele veio num momento muito especial da minha vida, né? Muito assim, ele veio no momento certo da minha vida. Então, tá me ajudando com o tempo a me conhecer melhor e tudo mais. Colocar pra fora as coisas é bom demais e eu agradeço demais por ter meu melhor amigo aqui comigo pra falar sobre tudo isso. Cara, eu que agradeço. Eu ia Palmeirinha, né, cara? Porque se tivesse um trabalho em dupla, eu e você e ela, ia ter que escolher ela, infelizmente. Mas aí eu entendo. O podcast fica contigo. Pela Palmeirinha eu entendo, cara. Seria um binho, mas, cara, cada bolo... Cada você não bolo faz bolo, cara. Realmente, cara, realmente. Não tão bem quanto ela, cara.